Ora viva, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sidney Nascimento, sou advogado. No momento eu moro em Portugal e hoje eu vou falar da crise habitacional que afeta esse país. Recentemente houve a proposição de um conjunto de medidas por parte do governo, por parte do Partido Socialista, né, liderado pelo primeiro-ministro Antônio Costa, para tentar conter essa crise. E é um pacote que estima um orçamento de 900 milhões de euros. E o que se entende por essa crise? Bom, o que a gente lê aqui nos jornais, o que a gente assiste nos canais de TV de notícias em Portugal, nos faz entender que há uma crise de habitação quando uma família gasta com o financiamento do imóvel ou gasta com o aluguel do imóvel residencial mais do que 35% da renda familiar. Então, isso configura uma crise de habitação. São várias e várias as notícias que a gente lê nos jornais, que a gente escuta na TV, no rádio, que a gente escuta diretamente de pessoas, de jovens e não tão jovens assim, portugueses e portuguesas que não conseguem sair da casa dos pais, porque não conseguem alugar um imóvel, não conseguem comprar um imóvel próprio. São várias as notícias de jovens e jovens portuguesas e portuguesas que, para sair de casa, têm que alugar quartos em apartamentos de terceiros para poder ter um cantinho, literalmente um cantinho para chamar de seu. Existem muitos e muitos imigrantes em situação de precariedade, quando se fala de habitação. Muitos e muitos imigrantes, na verdade, vivem em quartos alugados nas grandes cidades portuguesas. Muitas e muitas famílias de imigrantes e de portugueses não estão conseguindo arcar com o pagamento do aluguel, né, do arrendamento, como se chama aqui, ou da prestação de financiamento, sem que o resto de suas vidas entre em um regime de precariedade. Então, esse é o grau de gravidade da situação. Bom, e o que o governo propõe? Dentre outras medidas, as medidas que chamaram mais a atenção são as seguintes. O governo entende que existem cerca de 700 mil imóveis vazios, os chamados imóveis devolutos, e ele pretende, de alguma forma, fazer com que esses imóveis que não são ocupados pelos seus proprietários, tão poucos estão no mercado de arrendamento, estão no mercado de locação de imóveis, o governo pretende assumir esses imóveis, pagar pelo aluguel desses imóveis a preço de mercado e subarrendar, sublocar esses imóveis para a população em geral. Bom, e aí o governo português faria o papel de garantidor dessas obrigações. Então, caso o inquilino deixe de pagar o aluguel por mais de 3 meses, então o governo seria uma espécie de fiador desse contrato de locação e, a partir daí, constituir esse crédito por execução fiscal ou por algum outro meio, o governo cobraria do inquilino esse aluguel que está em atraso. Existe também uma outra medida que foi a suspensão de novas concessões de alojamento local. E aí, nessa proposta, né, vale dizer que essas propostas estão em consulta pública até meados de março, e ao fim dessa consulta pública, elas irão para a votação na Assembleia da República Portuguesa. Então, uma dessas propostas, uma dessas proposições, é o fim de novas concessões de alojamento local.
Bom, Portugal recebe uma demanda de turistas absurdamente grande. Eu desconheço cidade brasileira que receba turistas no fluxo que recebe Lisboa, Algarve, Porto, ao longo do ano inteiro. Né? Você anda por Lisboa e tem muito turista o tempo inteiro em vários e vários lugares. E aí, o que aconteceu diante desse fluxo de turistas nesses últimos anos? Muitas e muitas residências, muitos imóveis residenciais aqui em Lisboa e em outras grandes cidades portuguesas foram transformadas em alojamento local, foram transformadas em alojamento para turistas. Deixaram de ser destinadas para residência em caráter permanente para uma estadia em caráter temporário, que é a estadia típica do turista, porque, em tese, pelo que a gente recebe de notícias, o rendimento advindo da locação para turista rende muito mais do que o rendimento tradicional para fins residenciais. E aí, estima-se que aqui em Portugal existam cerca de 100 mil alojamentos locais e alguns apontam que esta seria uma das causas para essa crise de habitação. Nós temos também uma outra medida proposta, é o fim da concessão de vistos Gold. Bom, existe um visto chamado Gold, que é o visto para investidor aqui em Portugal, que permite que o estrangeiro que invista uma determinada quantia aqui em Portugal possa obter um visto, um título de residência. Bom, o que acontece? Esse visto de investimento não está vinculado necessariamente à compra de um imóvel residencial. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente quem adquire os estrangeiros que requerem esse visto Gold, eles compram imóveis bastante caros, imóveis que em tese não seriam direcionados para o mercado de locação residencial para o público de baixa renda. Essa é uma crítica que alguns fazem. Apesar disso, nesse pacote de medidas para combater a crise habitacional que afeta Portugal, está o fim da concessão desses vistos Gold para estrangeiros. O governo do primeiro-ministro António Costa entende de alguma forma que o fim da concessão desses vistos vai atenuar essa crise habitacional. Tem também uma outra medida que propõe um certo subsídio, um certo apoio social de, me parece, cerca de, está aqui, cerca de 200 euros, cerca de 200 euros pagos para cada família que preencher certos requisitos, né, sociais. E aí vai ser um bolsa aluguel, digamos assim, a gente poderia chamar assim no Brasil, um bolsa aluguel para permitir que famílias de baixa renda possam de alguma forma pagar pelo aluguel da sua residência. Nós temos aqui em Portugal uma situação, para vocês terem uma ideia, para quem está aí no Brasil e não conhece muito bem a situação, aqui em Portugal, de alguma forma, pretenda vir para cá, o salário mínimo português aí está na faixa aí dos 800 euros, um pouquinho menos que isso. Aqui em Lisboa, um aluguel de um quarto dificilmente sairá por menos de 500 euros. Então você imagina que alugar um quarto custa mais da metade de um salário mínimo. O aluguel aqui na região de Lisboa, de um chamado T0, de um chamado um estúdio
de um quarto-sala, como a gente chamaria no Brasil, ou de kitnet, ou de um apartamento de um dormitório, de R$ 1.300 para cima, aí dependendo da região em que você for buscar esse imóvel. Então existe uma desproporção entre a renda da maioria dos portugueses e portuguesas, entre a renda obtida pela maioria dos imigrantes e o que o mercado pede, né, para se alugar um imóvel, para se comprar um imóvel aqui em Portugal. Vale dizer que existe um esvaziamento demográfico do interior de Portugal, porque existe baixa oferta de emprego nesse interior. Para quem já morou no interior, no meu caso, sabe que morar em uma cidade do interior em Portugal sem carro é difícil, porque o transporte público é muito ruim nessas cidades menores. E aí essas pessoas do interior de Portugal migram aqui para as grandes cidades e também são competidores em busca de um local para se morar, o que agrava ainda essa crise habitacional. Fica uma situação bastante complicada quando você percebe que os preços sobem e sobem cada vez mais, quando você percebe parece não haver limites para o limite de calções que os proprietários pedem para se alugar um imóvel. Eu já soube de casos de interessados em imóvel, na locação de imóvel, chegaram a oferecer 6 meses de pagamento de aluguel adiantados e ainda assim o proprietário do imóvel recusou a proposta. Então, imagine um aluguel que ultrapasse o valor do salário mínimo. E quando a gente fala em salário mínimo aqui em Portugal, você tem que levar em conta que uma parcela considerável da população ganha esse salário mínimo ou ganha um pouco mais que esse salário mínimo. E aí, uma família é obrigada a alugar um imóvel por valores que são superiores ao salário mínimo, né? Talvez um pouco inferior ao salário mínimo, se for uma região mais afastada ou desprovida de transporte público adequado. E agravando essa situação, para conseguir arrendar esse imóvel tem que pagar aí o calção que gira em torno de 2, 3, 4 meses de aluguel para conseguir obter esse imóvel. Como um agravante adicional, você tem a questão da informalidade. Muitos proprietários portugueses alugam imóveis na completa informalidade. Inquilinos entram e saem do imóvel como se lá nunca estivessem, como se lá nunca tivessem botado os pés. Então, diante dessa informalidade, tentar acreditar nesse número de imóveis vazios, aí chamados de em torno de 700 mil imóveis devolutos, fica difícil acreditar se esse número é razoável ou não. Bom, que mais dá para se dizer dessa crise habitacional que afeta aqui Portugal? Dentro dessas propostas apresentadas pelo primeiro-ministro António Costa, o governo atuaria como uma espécie como eu vou dizer assim, de agente imobiliária, né? Já que o governo se propõe a alugar uma série de imóveis que estão fora do mercado de locação e sublocá-los para famílias que estão passando por necessidades. E quem mora aqui em Portugal sabe que a prestação de serviços públicos não é das melhores, é bastante complicada, é bastante deficiente, o governo é lento. Então,
Quem vive aqui em Portugal suspeita e os comentaristas, né, os comentadores aqui em Portugal, eles dizem que fica difícil acreditar que o governo vai ser eficiente na gestão desses imóveis vazios. Outra coisa também a chamar a atenção para essa crise habitacional é o fato de a gente encontrar muitos e muitos e muitos imóveis em péssimas condições. Então, nós não sabemos, dentre esses imóveis, dentro desse 700 mil imóveis supostamente vazios, quantos deles estão em condições de habitação. Então, o que me parece positivo nesse pacote aí apresentado pelo primeiro-ministro Antônio Costa foi dado o nome aos bois, né? Assim, a crise habitacional é grave e tem nome, e ela precisa ser atacada. Assim, era um tema e a gente muitas vezes encontra isso aqui em Portugal. Existe um problema grave e a imprensa e o governo tratam-os como se não fossem graves. Então, pelo menos, existe esse mérito. O governo português disse com todas essas letras: temos um escândalo, temos uma crise de habitação e ela precisa ser atacada. Se estas propostas do governo serão aprovadas pela Assembleia da República, não sabemos. Caso sejam aprovadas, se elas vão resultar em alguma coisa positiva para a população, também não sabemos. O fato é que muitos e muitos e muitos investidores estrangeiros compraram imóveis aqui em Portugal e lucraram muito com a crescente valorização desses imóveis. Lucraram tanto na revenda desses imóveis, quanto na locação desses imóveis a preços cada vez maiores. Então, o português, a portuguesa e os imigrantes que aqui vivem, quando eles pretendem comprar um imóvel ou alugá-lo, eles estão concorrendo com estrangeiros que têm muito dinheiro. E os chamados nômades digitais europeus, os chamados aposentados europeus da Inglaterra, da Suécia, da Noruega, que pretendem estabelecer aqui a residência em Portugal ao final da vida, eles chegam aqui com muito mais dinheiro que os locais, e nesses locais eu incluo os imigrantes, e na hora de comprar um imóvel, eles acabam inflacionando o mercado. Na hora de alugar um imóvel, eles acabam inflacionando o mercado. E quem está aqui para trabalhar, quem está aqui para viver, quem desde sempre viveu aqui, compete com essas pessoas que têm mais dinheiro. Para piorar a situação, quem vive aqui desde sempre, quem vive aqui a partir de um tempo mais recente, que os casos dos imigrantes, e aí eu não falo só de brasileiros, falo de cabo-verdianos, de moçambicanos, de angolanos, de indianos, de paquistaneses, etc. Essas pessoas têm que competir também com os turistas, já que muitos e muitos imóveis residenciais foram convertidos em alojamento para turistas. A situação é grave, grave mesmo. Recentemente teve um incêndio aqui no centro de Portugal, onde cerca de 20 pessoas moravam em um apartamento que estava lotado de beliches e pelas condições precárias de manutenção desse imóvel, acabou ocorrendo o incêndio. O imóvel acabou ardendo em chamas e eu não me lembro exatamente o número de mortos, me parece que 2 pessoas morreram nesse incidente. Então, a crise está custando vidas de estrangeiros, está custando vidas de portugueses e portuguesas, e parece que há um confronto, um conflito
entre o interesse de turistas endinheirados, entre o interesse de investidores endinheirados e uma população que não é tão endinheirada assim. E uma parcela de imigrantes que passou a morar aqui que também não é nada endinheirada. E é isso. Se você tem algum comentário, alguma crítica a respeito desse tema, comente aí no vídeo. Se gostou, curta-o, compartilhe com os amigos e fique bem.